Uma produção Bruá. Como assim com o nutricionista Pedro Carvalho? Nunca se usaram tantas redes sociais, nunca se falou tanto de alimentação e nutrição e nunca se disse tanto disparate. O impacto que as redes sociais têm na nossa vida é brutal e é o local ideal para crescerem mitos e crenças. Novos mitos que comemos é o último livro do convidado e nele o Pedro faz a análise das dietas da moda e às tendências alimentares que são nada ou muito pouco científicas. O Pedro Carvalho é um provocador nato, fala fluentemente ironia e humor, mas tendo sempre por base ciência. Sabe bem colocar a ciência ao serviço das pessoas. Tem uma ligação muito forte com a comida, que vai muito além da sua profissão, ainda bem. E além de caçador de mitos, é um competente nutricionista ligado quer à área clínica, quer à área desportiva, e tem uma máxima que todos nós devemos reter. A inspiração existe, mas tem de te encontrar a trabalhar. Olá, Pedro. Olá, Ney. Como estamos? Estamos bem, obrigada. Então, em 2016, foi em 2016, penso eu, que lançaste os mitos que comemos. Agora, passados estes anos, lançaste os novos mitos que comemos. Eu penso que este tema dará para mais 2 ou 10 livros. Diz-me, o que é que te motiva a escrever, o que é que te motiva a caçar estes mitos? Então, obrigado pelo convite, antes de mais. Aquilo que me motiva é a minha parte mais cética, de não conseguir engolir aqui estas verdades que não são bem verdades, mas estas ideias. Eu desde o início sempre tive uma vertente de questionar tudo, de pensar sempre o porquê das coisas, daquelas coisas que não pareciam muito científicas já desde o tempo da faculdade, que olhava para aquilo e achava que ok, mas isto porquê? Ainda hoje estava numa consulta a falar com uma paciente de porquê do chocolate ter sempre de ser acima de 70% de cacau, ou seja, quem é que inventou isso? Porque que toda a gente depois engoliu um bocadinho esse argumento de forma totalmente passiva, sem se questionar, tipo, mas porquê? Ou porquê a questão dos hidratos de carbono à noite, ou porquê a questão de muitas outras situações. E eu acho, sim, eu acho que pronto, para o público geral às vezes é normal que isso aconteça, porque muitas das vezes até ouvem esses argumentos, essas ideias promovidas pelos próprios nutricionistas. Quando eu vejo isso feito por colegas, causa um bocadinho mais de confusão. E por isso é que este livro foi uma compilação de vários artigos e que eu já fui escrevendo e que acabei por reformular sempre em função de coisas novas que foram aparecendo, porque existem algumas pessoas que até já podem acompanhar o meu trabalho nos artigos que eu escrevo para o público, mas se calhar, apesar de ser um jornal com alcance nacional, quando se lança um livro a divulgação é sempre maior e a pessoa passa mais tempo nos mídia e acaba por ter sempre um alcance um bocadinho maior do que alguns artigos que estão no jornal e saem online, e saem em papel, mas que eventualmente até possam ser muito partilhados por colegas e por pessoas da área, mas se calhar nunca chegam tanto ao público em geral. E claro. Eu acho que nesta fase, ainda por cima, sobretudo ultimamente que as redes sociais e sobretudo o Instagram têm ganho assim um palco gigantesco naquilo que é a promoção e a publicidade a vários produtos, e eu senti mesmo necessidade de publicar este. Sem dúvida, este porque é mesmo importante distinguir as boas e más fontes de informação. Eu digo isto, diz isto, há muitas coisas que felizmente, é por isso que eu acho que tu és tão bom, porque há muitas coisas que nós pensamos igual. Viram que eu acabei de me elogiar? Viram? Fiz um elogio ao convidado. Pronto, continuemos. E portanto, acabas também tu por ser um influencer. Claro que és um influencer com base científica, claro que és um influencer que sabe distinguir e consegue perceber os contextos e conseguir perceber as pessoas. Portanto, quando falas e chamas a atenção, digamos, e apontas o dedo a algumas influencers, eu estou a dizer algumas porque acabam por ser muito mais mulheres, tu acabas por receber mensagens de ódio. Depois já voltamos à parte que importa mais, isto agora é curiosidade mesmo. Recebes aquelas mensagenzinhas de pessoas um bocadinho que não percebem porque é que tu estás a achar que o achismo delas não é importante e que estás, caramba, que nervos, porque é que estás a ser factual, porque é que achas que a ciência são factos? Claro.
Não, porque eu acho, felizmente não recebo, quer dizer, já recebi às vezes, quer dizer, uma outra mensagem privada e às vezes até comentários e esses aí são públicos nas publicações. Em primeiro lugar, já desde há algum tempo que tomei assim uma decisão, que é, claro que os comentários que me deixam nas publicações que eu faço nas minhas redes, isso logicamente que acabo por lê-los, mas eu antes ia ao extremo de, ok, se o artigo estava publicado no site, neste caso do público, ia ler os comentários. Se aquilo era partilhado no Facebook do público, eu ia ler os comentários. Ou seja, tinha mesmo essa coisa de, essa preocupação, o que é que as pessoas acharam do artigo, será que gostaram, será que não gostaram? E agora, sei lá, mesmo aqui de todas as entrevistas que eu dei para a promoção do livro, nem sequer fui ler, porque eu já sei que ainda por cima falei agora uma no Observador da parte dos biológicos, e quando se mexe muito com essa tríade muito ambientalista, fanatismo por questão dos biológicos, do vegetarianismo ou veganismo, dos laticínios, quer dizer, aquilo vem ao de cima o pior que Talibãs. existe no ser humano, por assim dizer, a nível dos comentários, exatamente. Aquela intifada de comentários e de insultos, e por isso isso aí já nem sequer fiz. Eu não recebo assim muitas mensagens de ódio, porque eu acho que principalmente quando eu, como utilizo muito a ironia e o sarcasmo e o E bem, humor, eu acho que isso acaba por desarmar as pessoas, porque não é só aquele insulto ou aquela crítica, só dizer que está mal. Pronto, às vezes quando se usa o humor, quer dizer, exato. há sempre duas hipóteses: ou a pessoa não tem o mesmo sentido de humor ou não se consegue rir de si mesma, o É que é mau. péssimo. E por isso eu acho que quando se utiliza o humor, as pessoas acabam por ficar um bocadinho mais desarmadas. Mas mesmo que receba essas ameaças e essas críticas, às vezes eu, como sou sempre um bocadinho de contra, sempre que eu me sentir e sempre que eu me sinto pressionado no sentido de fazer uma coisa, eu faço sempre no sentido oposto, e por isso às vezes quanto mais criticado ou pressionado eu me sentir, eu tendo a fazer as coisas no sentido oposto dessas pressões ou dessas críticas. É esse Por isso caminho. também, Vai, Pedro, vai. mesmo que os comentários surjam, eu não fico muito. Por exemplo, muito no teu livro, tanto falas de vários mitos e várias dietas da moda. Queres falar de alguma que seja a tua preferida? Eu tenho algumas que são as minhas preferidas, confesso. Por exemplo, eu adoro muito aquela. Olha, os adoçantes matam, é das minhas preferidas. Adoro. Também gosto muito mas daquelas dietas que são melhores que as outras todas. Sei lá, a dieta paleo. Adoro a água alcalina e tudo que é alcalino, porque o nosso corpo é muito permeável, não é? É por isso que nós morremos todos rapidamente, porque não conseguimos ter aqui equilíbrio. Claro. Gosto imenso dessas. Exatamente. Queres falar um bocadinho destas? Sim, eu, agora sobretudo a água alcalina, já não bastava a água alcalina, agora também existem assim alguns influencers que também estão a vender máquinas de purificar água ou alcalinizar água. Que é incrível, água, também já vi. É um negócio assim em expansão, essas máquinas. Pronto. E é assim, viver acidifica, viver oxida. Viver mata, Pedro, viver mata, não te esqueças. Viver mata, isso também é verdade, viver mata. Por isso, se nós não quisermos, há uma coisa muito, muito boa para fazer. Se nós não quisermos criar espécies reativas de oxigênio, chamados radicais livres, que é não respirar, e por isso, a partir do momento em que nós não respiramos, tiramos toda essa hipótese de acidificar e de criar radicais livres. Mas sim, acho que pronto, pelas águas alcalinas eu costumo dizer sempre isso, que é quase um statement de estupidez das pessoas, porque muitas delas até podem fazer aquilo com muito boa vontade e de forma até ingênua, mas ok, tudo bem, são mais permeáveis àquilo que é o marketing, e como também vêem muitos profissionais de saúde a promover e nós vemos muito isso, até por parte de médicos e até de nutricionistas muito ligados àquelas práticas mais anti-aging, a ostentarem orgulhosamente a sua garrafa de água alcalina. Claro que depois quem vê isso, até porque são depois aquelas garrafas todas giras e mais caras. Quem vê isso, quer dizer,
Sim, mais giras, mais caras. O plástico está lá também, por isso. Pois, mas ainda bem que lá está, a urina pode realmente mudar o pH. Agora, ainda bem que a urina muda, que é para o resto do corpo não. Sim, muda. Exatamente. Se mudasse outras coisas, não era assim tão bom. E eu ainda hoje por acaso estava a dar uma aula sobre isso, a falar sobre a questão do pH que existe no sangue, que existe no estômago, e a dizer, quer dizer, se nós de facto temos um pH ácido e se o suco gástrico é mais ácido, quer dizer, por alguma razão é, e nós precisamos desse pH ácido para fazer a digestão, e para promover a absorção também de algumas vitaminas e por isso, quer dizer, nós estamos a contrariar um bocadinho a nossa biologia nesse sentido, é algo que faz que neste caso em concreto não faz sentido Pois, nenhum. mas não vende. Mas esse pelo menos, pronto, é daquelas coisas que beber água alcalina também não faz mal nenhum. Eu costumo dizer, eu prefiro que me bebam água não faz bem, nem alcalina faz mal, é exatamente do que igual não às bebam. outras. E se querem gastar mais dinheiro, para eu também é com eles. Por mim está tudo, Exatamente. está tudo bem. Até porque a maior parte destas modas basicamente vendem algo. Já querem tentar ser diferentes. Muitas vezes é diferente pela falta de nenhumas bases científicas, para tentarem vender algo que às vezes, se tu quiseres fazer um plano baseado na ciência e de género para emagrecer é para ter déficit calórico, isto não vende. As pessoas querem é fazer dietas malucas. Com certeza também já tiveste pacientes que dizem ao doutor, eu já fiz as dietas todas e depois mas exercício não fazem e comer bem também não. Claro. É um bocadinho aqui portanto, os mitos acabam por ter aqui um grande. É fácil isto vender. Mas há algum que tu prefiras mesmo? Sim, e um plano que hoje também me aconteceu uma situação curiosa, recebi um e-mail a dizer o plano que me fez deixou de funcionar. Então, ficou sem pilhas. Comer algo mais flexível, sim, se calhar terminou o prazo de validade. E eu mesmo dizer, ele não deixou de funcionar, eu sei que deixa de cumprir, mas aí a responsabilidade também é minha, porque se a adesão ao plano não foi boa, foi porque se calhar eu não consegui ser bom o suficiente para ela aderir. Mas sim, às vezes uma coisa que seja muito simples e que não meta assim muitos suplementos e que coloque hidratos de carbono nas refeições e que coloque pão. Pão. As pessoas já estão tão habituadas a ter parece que é preciso sofrer e passar fome para emagrecer. E claro, alguma restrição tem de ser feita, senão também não é emagrecimento, mas às vezes existe muito aquela parte que parece que o emagrecimento tem que ser uma via sacra e então eu tenho que sofrer e tenho que passar fome e tenho que restringir hidratos e tenho que fazer batidos e tenho que fazer ali muita coisa para conseguir ter resultados. E às vezes quando me dão uma coisa um bocadinho mais simples e mais normal, eu acho que aquilo já não vai resultar. Comida que saiba a cartão é fundamental e especial, comida que não gostem. Comerem coisas que não gostem, porque assim não se torna um sofrimento muito maior. Sim, faz parte do processo. Eu acho que sim. É quase como no treino, que é o no pain, no gain. No caso da nutrição também pode ser um bocadinho assim. Se não está a doer, não está. Não funciona. Tipo, agora falaste no treino, tu treinas. Vamos lá dizer a verdade às pessoas. Tu treinas e treinas violento. Sim. E acordas de madrugada. Eu acho que isto é um pré-requisito para virem ao podcast, é acordarem de madrugada. Outro dia a Ministra da Agricultura acorda de madrugada. Tu acordas de madrugada. Eu acho que sou a única pessoa que treina a hora de almoço, peço desculpa. Treinas, comes bem durante a semana. Ao fim de semana, Sua Excelência abusa. Mas é isso que mostra às pessoas. Portanto, é mesmo provocação pura. Claro. Sim, e para ser um bocadinho diferente, porque normalmente aquilo que nós vemos são pessoas que se calhar comem uma salada por semana, mas aquilo que colocam nas redes sociais é essa salada que comem, e não depois as outras porcarias todas. Por isso eu faço questão de todos os meus pacientes que me transformam assim numa espécie de Fernando Mendes no preço certo e que me levam os doces típicos do sítio. Ainda ontem tive até de um amigo em comum, o nosso toque, me trouxe ali os bolinhos de Braga que eu nunca tinha provado, e sobretudo quando vou a Guimarães acontece mais vezes do que no Porto. Mas sim, isso é que dá sentido. E uma das coisas que eu gosto de estabelecer essa ligação é quase eu já receber dicas gastronómicas, estou em algum sítio, já receber dicas gastronómicas de pacientes e outras pessoas que são só seguidoras, ok, então vai comer àquele restaurante o arroz de feijão e não sei o quê. Eu acho que isso é ótimo,
porque ou às vezes a perguntarem-me a mim e a agradecer as dicas que eu dou também do ponto de vista dos restaurantes e não só. Porque eu, por ser honesto, acho que uma pessoa, para ser um bom nutricionista, tem que gostar de comer e tem que ter uma relação saudável com a alimentação. E por isso, se for para fazer um batido detox de manhã, ou a minha salada do almoço, ou a minha tapioca à meia da tarde, ou o meu açaí com granola fit do lanche, quer dizer, para isso já existem muitas pessoas a comunicar desta forma, eu seria mais uma. Mas sim, eu como bem durante a semana, eu não bebo cerveja todos os dias, ao contrário do que possa parecer. Eu não como bolos, de facto, como açúcar todos os dias é praticamente inevitável, porque se não acontecer nada assim extraordinário na minha vida, pelo menos um quadradinho ou 2 de chocolate por dia vai, a não ser que, mas às vezes vai mais, porque há sempre uma outra coisa que acontece aqui ou acolá. E tento controlar um bocado mais a alimentação, mais a chegar ao verão. O ano passado não o fiz, mas também de forma propositada, para me mostrar solidário com as muitas pessoas que engordaram na quarentena. Eu então também quis ser uma delas e não fiz o meu habitual cut pré-verão e fiquei assim mais redondinho. E pronto, e este ano já não vou, já estou a tratar disso de tentar emagrecer mais um bocadinho, até porque a treinar também sinto, é mais por causa disso, mais que a questão estética, sinto muito em algumas coisas a nível de treino, sobretudo a parte mais ginástica do CrossFit, tentar saltar e correr e fazer elevações com mais 5 ou 6 quilos ainda é uma diferença grande, e por isso muito mais por aí. Mas sou uma pessoa saudável, sim, cometo os meus abusos e só partilho os meus abusos de forma propositada, porque eu acho que é isso que falta. As coisas boas que eu faço durante a semana e treino a esta hora, treino logo de manhã, porque é a única hora que eu consigo treinar, porque eu também preferia treinar a essa hora. Eu ainda vou modo zombie para o treino. E sei que o meu rendimento no treino seria muito melhor se eu treinasse a hora do almoço ou se eu treinasse ao final da tarde, mas não consigo mesmo. E por isso, entre não treinar e por isso a minha não cumpro aquelas horas todas de sono que deveriam ser cumpridas, não tenho aquelas coisas todas. São escolhas. Fora de ecrãs, daquelas horas todas, não os ecrãs 2 horas antes, e essas coisas todas muito românticas, que é engraçado dizer para quem tem uma vida que se calhar não existe. E por isso eu, como sou uma pessoa real, tenho uma vida real, e por isso felizmente não tenho dificuldade em adormecer e desligo o telefone, viro-me para o lado e passado 1 minuto estou a dormir, felizmente, e pronto, e só acordo quando o despertador toca, porque se ele não tocasse eu ficava a dormir mais 1 ou 2 horas, mas pelo menos tento manter as minhas 6 horas de sono, tento mantê-las pelo menos. Então lá, porque ainda agora disseste esta questão do ser real. Eu digo muitas vezes, ser nutricionista não é doença, ser nutricionista é uma profissão, portanto nós podemos comer o que as outras pessoas comem porque não é uma doença, que portanto claro. Podemos, que não há problema para isso. Olha, eu há dias vi uma chamada de uma coisa que tu tinhas dito após ter ido a um programa da manhã que dizia assim: nutricionista Pedro Carvalho diz, se está a tentar perder peso pode fazer sentido não comer nada. O que é que tu sentes quando tiram as tuas frases do contexto? Porque eu consigo perceber o que é que tu quiseste dizer. Então, que isto assim, fora do contexto, alguém que leia só aqui a manchete diz: vou passar fome, porque o nutricionista foi à televisão e disse que podemos não comer nada. Estas frases fora do contexto têm a sua graça. Tem, não, eu adorei, porque depois até me permitiu fazer uma piada com isso, porque eu achei mesmo engraçado. Mas sim, também houve uma entrevista que eu dei para a Visão que depois de 1 hora de conversa, a frase que eles retiraram é: para todos os efeitos é o açúcar, os nossos níveis de glicemia que nos mantém vivos. Errado não está, não é? E como a outra, se está a tentar emagrecer faz sentido não comer nada, quer dizer, errado não está, mas aquilo dito assim parece uma coisa completamente descontextualizada. Mas lá está, eu acho que eu já aprendi há uns aninhos, depois de alguma exposição, que é uma coisa que é assim: não existe má publicidade. E por isso às vezes isso pode ser tirado fora de contexto por algumas pessoas, e ser alvo também de interpretações, mas isso são sempre as pessoas mais maldosas que interpretam mal, porque depois alguém que se calhar tem um bocadinho dois dedos de testa consegue sempre perceber, e depois como acabo sempre a fazer uma piada com isso, e sim, mas já tinha saudades de ser assim um bocadinho descontextualizado.
Eu Mas ri-me imenso, acho que... quem de facto se deu ao trabalho de abrir o vídeo e de ver aquele trecho da reportagem que eles colocaram lá ficou no chateado. programa em questão, não, percebeu o que de facto, ou até que pode ter puxado a box para trás, eventualmente pode ter percebido realmente o que eu quis dizer. Pois, mas a questão foi, mas quem abre aquilo, de repente saiu desfraudado, porque ele queria mesmo uma coisa dessas, não comer, porque lá está, isso vendia mais. Mas agora vamos falar em comer. Diz aí o teu top 3 de alimentos preferidos. Vá, top 10. Não conseguis é fazer fácil. Um top 3. Eu já fiz essa uma vez esse jogo. Uma amiga minha, ela teve uma resposta incrível e que Conta. o jogo na altura era só podes escolher 2 alimentos para o resto da vida. Pronto, eu ia fazer-te essa pergunta, mas depois achei que era demasiado maldosa. Não. E então, não, mas a resposta foi incrível e eu também tenho uma resposta parecida, que era vaca e trigo. Boa! Porque tu com a vaca tens carne e tens laticínios e com o trigo consegues fazer muita coisa para além do pão. E logo ali tens... E por isso eu poderia viver facilmente a meia de leite e torrada com manteiga. Muito fácil. Sem problema nenhum, não só, mas é daquelas coisas que me dá assim um conforto maior. E foi que eu me aproveitei para desforrar, porque eu normalmente. Sim, pronto. Eu normalmente, como acordo sempre e vou treinar em jejum, porque qualquer coisa que eu como antes do treino é para correr mal, certamente. E estou habituado a fazer sempre batidos ao pequeno almoço, porque é a coisa mais prática de levar com whey, cereais e frutos secos, etc. Mais fácil. E só consigo às vezes fazer uma meia de leite e uma torrada, e à tarde nunca tenho tempo a lanchar assim sentado e fazer essas coisinhas, e por isso voltei-me a desforro-me ao fim de semana, porque é a única altura em que eu de facto posso fazer a minha meia de leite e a minha torradinha. E o confinamento, das poucas coisas boas que teve, foi que eu de facto tive ali 2 meses nos primeiros, porque já não tive confinado, em que tive 2 meses a comer torradas com manteiga diariamente, e às vezes até 2 vezes por dia, porque não almoço ao lanche. Também justificou um bocado o meu alegria. Não só isso, mas outras coisas. Agora sim, sei lá, tudo coisas que... Eu gosto muito, claro que eu também gosto de ir assim a restaurantes de autor, mas gosto muito daquelas coisas mesmo de tascos e coisas tradicionais. E por isso uma cabidela, comida portuguesa, um bacalhau, assim, umas petingas fritas com um arrozinho malandro, e sendo eu um matosinhense de gema, tudo que meta peixinho e arroz caldoso é assim a minha praia. Vai bem. Pois entretanto, por falares aí em cabidela, agora que eu voltei a viver no Norte, vais ter que me passar os restaurantes para eu ir comer a cabidela, que é uma coisa, mas depois contas-me a seguir para as pessoas não irem lá todas ocuparem as mesas, que agora há menos lugares e é chato. E se tivesses que beber 3 bebidas para o resto da vida, qual seriam? 3 bebidas para o resto da vida. Diz água, por favor, em primeiro. Eu bebo água 90% das vezes, como é lógico. Não sou assim o maior apreciador de vinho, mas sim, até prefiro vinho branco a tinto. Mas sim, a cerveja é muito mais a minha praia, porque é aquela bebida que para mim induz assim... e como eu só bebo cerveja em momentos de relaxamento, ou seja, não banalizo o consumo de cerveja. É praticamente impossível ter cerveja em casa e beber uma cerveja em casa. Por isso, para mim, cerveja é significado de ou que já estou de fim de semana, ou que estou de férias, ou que estou com amigos, porque eu não bebo sozinho, praticamente impossível beber sozinho e praticamente impossível beber em casa. Por isso, cerveja para mim é sinal de que eu estou a conviver e de que estou relaxado. Tem uma carga emocional enorme. E por isso, sim. Mas, pronto, e basicamente é isso. E portanto, tu és especialista em música sertaneja, quem segue as tuas redes sociais consegue perceber que és um grande fã. Então, qual será a melhor música sertaneja para acompanhar uma cerveja? Não é uma decisão fácil, mas eu acho que a melhor de todas é aquela que mais me simboliza, aquela que eu canto mais vezes, até porque é assim já antiguinha, é aquele chamado modão característico, é sem dúvida a Boate Azul, do Bruno e Marrone. Ainda por cima o azul é uma cor que nos liga, é uma cor que nos liga também a nível futebolístico, e por isso Boate Azul é sem dúvida a música sertaneja ideal para ouvir com uma boa cerveja. E de ouvir, depois vão ficar com isto na cabeça o resto do dia, mas a culpa não é minha, é do Pedro, e de pesquisar. Agora só assim para terminar de uma forma mais séria,
Agora vem aí o verão, não é? E portanto a pergunta Sim. que te fazem toda a gente, quem consulta ou fora, não é? Alguém que de repente diz assim, este é o Pedro, é meu amigo, aquele nutricionista, sim. E com certeza a pergunta será, ajuda-me que eu preciso emagrecer para as férias. Há algum milagre? Não, eu não conheço, mas pode ser que tu conheças milagres para funcionar de hoje para amanhã. O milagre era um bocado aquilo que nós estávamos a dizer, sendo emagrecimento uma coisa que depende da restrição calórica, deixar de comer não está mal pensado. Agora há várias formas de o fazer. O máximo que nós podemos fazer a nível do milagre é eventualmente fazer aí uma cetogénicazinha num período muito curto de tempo, porque é algo que eu também não gosto de fazer durante muito tempo. 2 semanas no máximo, 3 semanas no máximo, ou para pessoas que gostam de como se costuma dizer, chutar o balde ao fim de semana, até podem estar em cetose quase de segunda a sexta, ou retirar o máximo de hidratos que conseguem de segunda a sexta, que é para depois terem margem de manobra para o fim de semana. E isso é algo que pode acontecer, porque agora o desconfinamento, o estado de emergência termina e é normal que os fins de semana já sejam um bocadinho mais regados, com mais álcool, com mais planadas, com mais almoços e jantares, e de volta a essa alimentação social. E é perfeitamente possível que, ok, o verão está aí, eu quero emagrecer, mas ao mesmo tempo também quero voltar a aproveitar o tempo com os meus amigos, e por isso eu fazer uma alimentação praticamente imaculada e eventualmente até fazer uma dieta muito pobre em calorias e tirar aí o máximo de hidratos que conseguir durante a semana, mantendo só o esqueleto proteico do plano de segunda a sexta, e depois ao fim de semana, se eu em vez de fazer um plano de 1400 ou 1600 calorias fizer um de 800 ou de 1000, como é lógico, um pouco o dobro das calorias e mesmo que me porte um bocadinho mal ao fim de semana consigo emagrecer. É o máximo que se pode fazer a nível de milagre, mais do que qualquer suplemento, mais do que qualquer... Mas um milagre que seja bem pensado, que não é uma coisa que as pessoas se lembram de fazer, porque toda a gente come, e várias vezes ao dia, toda a gente é muito especialista em alimentação. Nós é que somos um bocado parvos e estudamos para isto, porque as pessoas comem e sabem. Sim. Mas pronto, sim, até porque mesmo essa parte mais restritiva que eu acabei de falar também é uma coisa que convém que seja bem feita. Também não pode ser só cortar hidratos assim sem critério nenhum. Convém. Por isso convém que seja uma coisa bem feita e que existam aí alguns pré-requisitos que se mantenham. E que seja bem explicado, que é para depois não desencadear nenhuma compulsão. Ora, está a saber fazer as coisas, porque senão depois dá o reverso da medalha e normalmente é uma coisa chata e complicada. Mas, portanto, o teu livro novo, tens vários, o Pedro tem imenso, é uma pessoa que escreve imenso, aquilo em autógrafos deve estar com a mão já pisada. Eu vou querer depois o meu livro autografado, eu adoro pedir coisas durante o podcast. Mas o livro Os Novos Mitos que Comemos, leiam, sigam nas redes sociais. Não façam disparates, não comam mitos, porque não vale a pena. Entretanto, fica aqui também gravado, este podcast, este episódio teve 1400 peripécias para acontecer e portanto eu estou muito feliz de estar a conseguir gravar o final, e também vos digo que durante o podcast, como houve aqui muitas falhas, e eu tentei que o Pedro não desistisse, e portanto eu comprei com uma grade minis. Depois entretanto isto vai fazer acontecer, se calhar vou fazer chegar à clínica, porque é sempre agradável numa clínica um nutricionista receber uma grade minis. Mas pronto, nós depois eu conto tudo, vamos nas redes sociais isto. Olha, muito obrigada Pedro por teres vindo, por teres falado um bocadinho, teres partilhado a tua ciência connosco, é sempre um prazer. Ok, eu é que agradeço, foi um prazer falar contigo.